novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver. Boa noite, catequistas. Olá, tudo bem com vocês? Uma saudação especial neste dia, que é o dia do catequista, né? O dia em que todo o país, né, se volta para essa pessoa importante, né? Para essa figura importante na vida das nossas paróquias e comunidades. Seja bem-vindo, Lupax, Diácono Luciano Almeida. Ele que é um diácono que tem uma atuação no meio virtual, tem sua diaconia digital. Eu sou Simone Ribeiro, sou catequista, né? Sou formadora de catequista e consagrada ao Senhor pelo Centro de Formação Permanente de Catequistas. Uma boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas neste dia, né, que é um dia especial em que comemoramos e reconhecemos a importância, né, da figura dessa pessoa tão importante em nossas comunidades, que é o catequista e a catequista. O programa Conversa com Catequista é um programa semanal, é toda sexta-feira. Toda sexta-feira nós estamos aqui reunidos, né, convocando catequistas, chamando catequistas para essa roda de conversa, para partilhar conosco, né, as suas experiências. Seja bem-vinda, Vilma, né? Seja muito bem-vinda. Então nós estamos aqui, né, no programa Conversa com Catequista, né, acolhendo, recebendo com muita alegria a todos os catequistas e de modo especial saudamos os catequistas e as catequistas da Paróquia São Francisco de Assis, Boca do Rio, né, que estará conosco aqui hoje, né, abrilhantando esse momento, né, participando dessa roda de conversa. É toda sexta-feira. Toda sexta-feira nós convidamos catequistas, né? Já estamos numa rede fortalecida. Temos a presença de catequistas de várias partes do país participando conosco, né, desses momentos de formação. O programa Conversa com Catequista é um programa de formação de catequistas. Então temos a alegria e o prazer de receber a todos e todas neste dia. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, Neide. O programa Conversa com Catequista hoje, né, vai trazer o tema, né, muito especial, que é a vocação do catequista, né, experiências de vida, missão e formação. Vamos conversar um pouco sobre a vocação do catequista e como é que essa vocação ela se relaciona com a vida, né? O catequista é uma pessoa, ele tem uma vida, tem família, né? Tem o seu trabalho e como é que nessa dinâmica toda, né? Como é que ele vive de forma integrada as realidades da sua vida. Nós somos chamados a ser catequistas não só nas nossas paróquias, né? Mas somos chamados e chamadas a educar para a fé onde quer que nós estejamos, no nosso trabalho, com os nossos amigos, no nosso lazer, né? Nos nossos estudos, testemunhar Jesus Cristo, né? Que é a razão e o sentido, né, de todo o nosso trabalho e que é também o nosso catequista, né, modelo de catequista, que nos ajudou e nos ensinou a ser catequista. Ele que nos chama, nos convida, né, nos estimula a fazer essa experiência. Então hoje nós temos, né, uma programação especial, né, neste dia do nosso catequista, né, dedicado ao catequista. E
para, né, fazermos a abertura, né, desse nosso momento, dessa nossa conversa, eu trago um texto do Papa Francisco, né? Ele que tem um carinho muito especial pela figura, pela pessoa do catequista, né? Pelo serviço que o catequista presta à igreja, tanto que elevou a missão do catequista a ministério, né? Então nós já temos o ministério do catequista, né, reconhecido pela igreja, e só nos falta a CNBB regulamentar como é que será a recepção, né, desse ministério, quem estará apto a receber o ministério do catequista. Com certeza, cada um de nós estaremos nessa busca, né? Um dos requisitos é ter a formação, é participar de formação. Isso a gente faz de uma boa. O que o Papa Francisco nos traz hoje, né? Ele diz que o catequista é aquele que guarda e alimenta a memória de Deus. Guarda a si mesmo e sabe despertá-la nos outros, né? Que sabe as palavras, essa do Papa Francisco, que diz que o catequista sabe despertar. Então essa sabedoria do catequista, né, de despertar, de estimular nos outros, né, essa vontade, né, de querer se alimentar da memória de Deus, né, de participar, de guardar essa memória para si e transmiti-la aos outros, né? Isso é muito lindo na missão do catequista. Isso é muito precioso, isso é muito caro. Boa noite a todos e todas que estão chegando. Padre Márcio, eu acho que sim. Leila, seja bem-vinda, Leila. Então, como estávamos falando, hoje estaremos trabalhando o tema, né, da vocação do catequista, experiências de vida, de missão e formação. Então, como eu falava anteriormente, o catequista ele não é uma pessoa fragmentada, né? Ele tem, além da missão de catequista, ele é um profissional, né? Ele é um membro de uma família, ele é membro de um grupo, de uma associação, né? De uma agremiação, enfim, de várias redes sociais que nós participamos. Então, assim, onde ele estiver, ele é chamado, né, a ser educador para a fé, né? Ele é chamado a dar esse testemunho, né? A falar de Jesus Cristo, né? Falar a mensagem que arde no seu coração, né? Então, o catequista, ele é convidado por Jesus, né, na sua missão, no cotidiano, a avançar para águas mais profundas e lançar as suas redes, né? Então, esse convite que Jesus nos faz, ele é atualizado, né? Avançar por águas mais profundas, não se contentem, né, em ser um catequista, né, acomodado, passivo, né, que não quer aprender, que não busca outros espaços também para atuar, né, e a gente tem hoje visto, né, o quanto as redes sociais, ela tem sido habitada por várias pessoas e falando de vários assuntos. E nós, como catequistas, somos também desafiados e desafiadas a também ter uma atuação no meio virtual, né? É uma das razões pelas quais a gente cria esse perfil Lupax Catequista Digital, para que a gente possa também lançar as nossas redes nessa grande rede, né? Que se chama as redes sociais, o Instagram. Então, eu sou Simone Ribeiro, né? Eu sou mãe de Maria Clara, mãe de Letícia, esposa do diácono Luciano, né? Luciano Almeida. Ele é um diácono que é encardinado aqui na Arquidiocese de São Salvador, na paróquia São Francisco de Assis, a paróquia que nós frequentamos, né? Que nós participamos, que nós buscamos contribuir. E um beijo, um abraço especial para os catequistas, né, da paróquia São Francisco de Assis, com quem também eu já dividi vários momentos de reflexão, de oração, de tudo. Além de catequista,
Eu sou também formadora de catequista, né? Por isso estarei sempre em várias paróquias, né? Desenvolvendo o trabalho de formação para o catequista. E também sou consagrada ao Senhor, ao serviço da catequese, pelo Centro de Formação Permanente de Catequistas, o CEFOP, que é uma associação de fiéis, né? Que tem sede em São Paulo, mas várias comunidades, né, em várias partes do país, né, e dentre elas aqui em Salvador, né, nós temos um grupo que se dedica à formação para catequistas, se dedica a estudar e também a mobilizar pessoas a estarem aprofundando nos conteúdos da catequese, a estar contribuindo, né, de uma forma bastante efetiva nesse trabalho de catequese. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? E nesse trabalho, né, tudo tem uma origem, né? Quando é que Simone se encontra com a catequese, né? Primeiro, eu fui batizada, né, ainda bebê, minha família é católica, embora no período, né, na época, quando eu era criança, a gente não tinha tanto acesso, né, às celebrações eucarísticas como temos hoje, né, na minha comunidade, onde meus pais, né, minha mãe ainda hoje mora, é uma comunidade rural, né? Então, há tempos atrás, quando eu era bebê, criança, enfim, os primeiros aninhos de idade, só tínhamos uma celebração eucarística por ano. E aí depois eu fui morar com a minha tia, né, num povoado vizinho, e aí eu passei a ter uma atuação muito maior, que é a sede da paróquia, né? E lá, de anjinho, de procissão, né, até a primeira Eucaristia, né, minha formação iniciou na escola, como era num período, com minha professora, e sextas-feiras tínhamos as aulas, né, de catequese, né, aquele período se chamava aulas de catequese, após, né, as aulas, né, curriculares comuns, né. Então a professora é quem organizava a gente para ir para as procissões, né, para participar de apresentações. É uma lembrança muito forte que eu tenho, é a coroação de Nossa Senhora no mês de maio, né? Então essa é uma lembrança muito forte. E aí eu continuei participando, né? Aos 14 anos fui ungida, né, pelo sacramento da crisma, e de lá para cá a minha vida tem se relacionado fortemente com a catequese, né? Então, trazendo esse tema da vocação do catequista, né, para nosso debate, a nossa discussão, aí muitas pessoas me perguntam, mas Simone, como é que a gente sabe se a gente é chamado ou não para a catequese, né? Se é coisa da minha cabeça, né? Como é que se dá esse processo, né? Então essa pergunta ela vem sempre quando a gente discute formação, né? Inclusive ela apareceu numa entrevista dada, né, à rádio Milícia de Nossa Senhora, né, Milícia da Imaculada, em São Paulo, e os catequistas perguntavam, mas como é que a gente sabe que a gente é chamado para a catequese? Primeiro é Deus que chama, né? Assim como para exercer, né, a nossa missão na catequese, como também para exercer a nossa missão nos vários pastorais e ministérios e serviços que tem na igreja, né? Então, como é que a gente sabe que é chamado para uma determinada missão? Acontece muitas vezes através de uma outra pessoa, né? Então, normalmente alguém que está mais engajado, né, na igreja ou que já é catequista. No meu caso, a minha situação, após receber o sacramento da Eucaristia, a minha catequista, ela me convidou. Eu tinha 11 anos, gente, 11 aninhos, ainda uma criança, né? Nos faz lembrar do profeta Jeremias, né? Quando Deus chama e diz assim, olha, antes, Jeremias, que tu nasceste, né, dentro do seio de tua mãe, eu te conhecia, eu te consagrei para uma missão, para ser meu profeta entre as nações.
E aí Jeremias vai responder, mas como é que eu vou fazer isso? Que eu sou ainda uma criança, né? Então Deus chama. Então Deus chama e Deus usa pessoas também para nos chamar. Mas como é que a gente tem certeza? No nosso coração, não tem outro lugar onde Deus fala com mais força, né? Onde o nosso coração arde, né? A partir daquele chamado. Então Deus chama, mas Deus também vai confirmando, né? No chamado. Deus vai confirmando quando a gente sente que aquele é o nosso lugar. Quando a gente sente prazer e alegria, né? A irmã Nelson está aqui dizendo que ela foi testemunha da minha missão porque ela foi a minha primeira formadora, né? O nosso pároco, na época eu devia ter uns 15 anos, mais ou menos, quando ela foi dar uma formação, né? Nós tínhamos um pároco que ele valorizava muito a formação do catequista e ele saía movimentando e chamando gente. E aí a irmã Nelson foi para o meu município, né? Para uma comunidade, né, dar uma formação. E de lá para cá a gente nunca se perdeu de vista e ela foi me colocando outros desafios. Então a catequista, né, que foi e é muito importante na minha caminhada e sempre, né, me chamando, né, e me ajudando a caminhar. Então o catequista ele recebe um chamado. Mas quem é um catequista? O catequista ele é uma pessoa, né? Ele tem angústia, ele tem medo, ele tem sentimentos, né? Ele tem alegria, ele tem esperança, mas ele é um vaso de barro que carrega um precioso tesouro, né? Como diz, né, o apóstolo Paulo, né? Então o catequista é essa pessoa que traz a fragilidade, mas traz uma missão muito linda, né? É o Senhor que nos une, né? É o Senhor que nos chama e nos une em comunidade e nos dá essa missão, né? E sendo um educador para a fé, né? Como o Papa Francisco, né? Hoje nós refletimos aqui inicialmente, nós somos guardiães dessa memória, né? O Senhor nos chama, né? A sermos, afinal de contas, ser cristão é sermos outros Cristos, né? Pela missão que recebemos no batismo, nós somos chamados a dar seguimento, né? A trabalhar, né? A estar nesse trabalho que é muito bonito. Então, Deus chama, Deus confirma e Deus atualiza. Por quê? Porque a nossa vida ela não fica, né, estagnada. Eu comecei como catequista, mas quando eu vim aqui para Salvador, né, e aí, como eu disse anteriormente, né, a pessoa de irmã Nelson foi muito importante nesse sentido, porque quando a gente sai do interior para a capital, né, a gente fica meio que perdido, assim, no sentido, né, de ser igreja, da experiência de igreja que eu tenho, né? A experiência de igreja que eu tenho é de praticamente morar dentro da igreja, né? Minha mãe até falava que só faltava pegar a bagagem e levar para a igreja para morar, porque a gente, quando é jovem, quando tem outras, né, outras atribuições, outras atividades, a gente se dedica mesmo, a gente mergulha. Então, todos os serviços que eu podia contribuir, seja no grupo de canto, né, até no apostolado da oração, né, eu me envolvi, eu participei. Enfim, foram vários serviços doados à igreja. Mas a catequese sempre foi, né, eu sempre me reconheci. E assim, essa questão da missão que acompanha a nossa vida, né? Porque eu fui crescendo profissionalmente, a minha vida ela foi caminhando nesse processo também da educação. Então eu me formei no magistério, depois eu fiz pedagogia, depois eu fiz psicopedagogia e fui crescendo. E quando eu passei a atuar como formadora de professores, o Senhor me traz, né, esse desafio também para usar os meus dons, as coisas que eu aprendi também para a formação de catequistas. Então, Senhor, a nossa vida ela não é fragmentada, gente. A nossa vida ela precisa fazer sentido, as coisas precisam estar integradas. Deus nos usa naquelas habilidades que a gente dá e faz muito sentido a gente pensar e agir assim.
porque faz muito sentido quando você sente, né, dentro do seu coração que você está no lugar onde Deus te colocou, né? Que é aquilo que você quer fazer, né? Então, atuar na formação de professores e atuar na formação de catequistas, para mim, são espaços, claro, diferentes, são conteúdos, metodologias, formas de abordagens diferentes, mas que o ensino, a formação, a orientação, né? Então, me dá muita alegria poder trabalhar a formação de catequista, por exemplo, para que o catequista possa usar um itinerário que vai ajudar a promover o encontro da criança, do adolescente, do adulto, né, da mãe gestante, né, dos pais e padrinhos, né, dos noivos e noivos, a fazer esse encontro com Jesus. Então, é uma atividade importante dentro do seio da igreja. Por isso que a gente diz, né, aí a gente está trazendo a contribuição aqui, que quando os dons são vividos, nos torna alegres na caminhada, né? Muito bom, Regi. Reginalda também faz parte do nosso grupo, né? Está atualmente em Recife, se não me engano, né, Regi? Mas a gente tem uma ligação, enquanto comunidade, ele está ligado a nós pelo Cefop, né? Isso mesmo, Regi. É os nossos dons colocados a serviço. Gente, eu ouvi um vídeo essa semana que um jovem, né, numa mensagem de formatura, ele citou o Papa Francisco, dizendo assim, que os frutos não nascem, né, não surgem para ser comidos por eles mesmos, né? O rio não existe para que ele possa se banhar. Então nós também, assim como na natureza, né, as coisas existem, né, os elementos existem para o nosso bem-estar, para o nosso serviço, nós também não existimos por nós mesmos. O catequista, ele existe e a sua vida faz sentido num serviço ao outro, né? Como a gente trabalha muito no nosso grupo, né? Os nossos carismas, missão e espiritualidade. O amor, o serviço e a comunhão com os irmãos. O amor, o dom da gratuidade, né? A teologia joanina do lava-pés, né? O serviço e o amor aos irmãos de forma gratuita, de forma doada, né? O catequista, ele não é um funcionário da paróquia, né? Ele não trabalha, né, por si mesmo, para si mesmo, mas o trabalho dele, a sua missão é doada para os outros, né? É doado para que Cristo seja mais amado, mais conhecido, né? A gente sempre fala primeiro amado, mas para ser amado precisa ser conhecido. E o catequista é essa figura que promove o encontro, né? Então, trazendo um pouco, né, da minha caminhada. E aí, em 2010, né, eu recebo também da parte da irmã Nelson o convite para conhecer o Cefop, né, que é o Centro de Formação Permanente de Catequistas, que tem um serviço doado à Igreja do Brasil, né, e também, né, já foi chamado, né, em Roma para apresentar a proposta, né, da catequese, né. Então, todo um trabalho, uma produção, uma escrita, uma dedicação a catequese, né, para que a gente tenha subsídios para poder fazer a catequese hoje, né, como ela precisa ser. Então, a vocação da catequista é um chamado que Deus faz, Deus confirma e atualiza, né? Atualiza na minha vida, atualiza também na sua, né? A gente precisa estar aberto aos desafios, né? Então não é fácil a gente estar aqui falando, meu Deus do céu, né? Será que eu estou falando bem? Será que eu errei isso? Será que eu errei aquilo? Mas eu senti também que eu precisava, né, fazer, né, atender esse chamado, porque eu me senti chamada também a ter uma atuação nas redes. Gente, hoje, né, onde é que as pessoas estão? Eu lembro, né, eu costumo sempre falar isso com o meu grupo, um período que eu participei juntamente com os irmãos da comunidade Shalom. Eu lembro que aos domingos
os jovens formavam aqueles grupos e para sair, né, a igreja em saída, como o Papa Francisco prega, e eles diziam assim, vamos aos shoppings, vamos conversar com os jovens, né? O Shalom tem uma missão muito bonita, voltada para a juventude, né? Todas as idades, mas de forma especial a juventude, eles têm uma atuação muito boa. E hoje onde é que eles estão? Onde os jovens estão, onde as pessoas estão, as crianças estão nas redes sociais. Então nós não podemos, né, nos furtar também de ter essa atuação, né, de levar essa mensagem, porque é uma mensagem que ela é exponencial, ela não fica presa, né? Jesus diz que não se pode pegar uma lâmpada, né, um candeeiro e colocar, né, debaixo da cama, né? Luciano lembrando aqui, né, que são os novos aerópagos, né? Então os documentos, né, se eu não me engano, o 105 traz essa linguagem, né? Então esses novos espaços, né, por onde essa igreja em saída ela passa também pelo digital, né? Então hoje o mundo do trabalho, do estudo, né, das relações comerciais, enfim, das relações de entretenimento, né, da conversa, de todas as áreas da vida humana, das relações humanas, passam também pelo virtual. Então a palavra de Deus, né? E aí a gente fica se perguntando, né, o que é que Jesus faria, né? É sempre importante a gente fazer essa pergunta nas várias situações de nossa vida. O que é que Jesus faria, né, se ele estivesse vivendo no tempo presente? Claro, ao invés de caminhar, que era possível fazer na época, ele iria abrir uma live, iria falar para as pessoas, né? Mas na época dele não tinha esses recursos. Mas o que é que ele diz, né? Ide anunciai, né, a todas as criaturas até os confins do mundo, né? E hoje, né, o mundo está sedento da palavra de Deus, gente. Então tem muitas pessoas que estão morrendo sem esperança, né, sem encontrar sentido para suas vidas, né? É muita gente vivendo tristeza, depressão, né? Muita gente querendo tirar a própria vida. E a gente precisa, né, fazer com que a palavra de Jesus, né, a sua mensagem, ela chegue a essas pessoas, né? Ela possa mexer com o coração das pessoas. Então, o catequista é um educador para a fé, né? Na dimensão comunitária, Deus nos fala através de pessoas. E ele é uma pessoa preparada, né, chamada para estar desenvolvendo esse ministério, né? Então, atualmente nós temos já esse ministério instituído, né, pelo próprio Papa Francisco, né, em motus próprio. A Igreja do Brasil, assim como outras igrejas do mundo inteiro, está pensando como é que vai ser, né, como é que vai se dar isso, mas um dos requisitos é a formação, né? A gente precisa de formação, a gente precisa buscar conhecer o que é que a nossa igreja publica, né? Nós temos um diretório de catequese, né, que foi do ano passado, ano 2020, que traz a beleza, todo esse acúmulo e legado da igreja, né, em torno da catequese, da missão da catequese, né? Então a gente é chamada a fazer hoje, né, como missionário, como discípulos missionários, como sujeitos eclesiais, né, que somos, a desenvolver essa catequese, uma catequese que ela seja permanente, né, que ela se inicie no ventre materno e nos acompanhe até o último dia da nossa vida aqui na Terra. E nós somos chamados a crescer nessa fé, né? O Papa Francisco tem uma metáfora muito bonita, né, que ele diz que o coração do catequista ele precisa fazer aquele movimento de sístole e diástole, ou seja, se aproximar de Jesus Cristo, né, encher seu coração de Jesus Cristo e ir ao encontro do irmão. Então a gente precisa crescer na fé, a gente precisa crescer no amor, né? Então não basta saber os 10 mandamentos. Saber os 10 mandamentos nos livra da morte eterna, mas precisamos crescer no amor, né? E como é que a gente cresce no amor? Cresce no amor na intimidade com Jesus, né? E um dos livros que eu gosto muito, né,
de ler e indicar também para os catequistas é as 7 moradas de Santa Teresa d'Ávila. Ela diz o seguinte, que é possível, ainda nessa vida, a gente chegar pertinho de Jesus, né? Então a gente não precisa morrer para chegar perto de Jesus. Então ela compara a nossa vida, o nosso crescimento espiritual com as moradas de um castelo. Ela diz que quem não tem pecado mortal, que está na primeira morada. Mas a primeira morada é a chamada vala comum. Todos estão, mas muitas pessoas estão na vida, né? Estão dentro do castelo, mas ao invés de olhar para Jesus, né, que é o nosso rei, né, o rei do castelo, a gente fica ainda distraído, né, com as coisas do mundo, ouvindo as vozes do mundo, e o nosso pastor nos chamando e a gente distraído. Então, muitas vezes, Deus nos chama e a gente está distraído, né? Deus fala no nosso coração, Deus nos dá sabedoria para fazer, Deus nos dá força, esperança, para que a gente possa avançar espiritualmente, avançar na missão, mas a gente está distraído com as coisas do mundo, ouvindo as novelas, né? Rolando feed no Instagram, né? Então, tem muita coisa boa também circulando nas redes e a gente precisa justamente mostrar isso. Mas, assim, a distração nos impede, né, de estarmos mais perto desse rei, né, que é o nosso crescimento. Né? Aí, nas 7 moradas, foram reservadas aos santos, né? Não somos todos nós que chegamos, mas aqueles que são escolhidos para isso. Aí, São Francisco de Assis, Santa Dulce dos Pobres, com certeza tiveram experiências, né? Não sei se eles chegaram à 7ª morada, mas tanto chegaram perto de Jesus que se tornaram santos, né? Então, vamos buscar crescer também na intimidade e na espiritualidade, no amor a Jesus. Porque a gente só pode falar daquilo que o nosso coração está cheio, né? Então a gente precisa alimentar a nossa fé, a gente precisa estar em contato com Jesus para poder falar, né, em nome dele, né? Como é que a gente fala em nome de uma pessoa que a gente não conhece, né? Então nós somos chamados na nossa missão também a ter esse momento, né, de espiritualidade, de vivência da nossa fé. Então a nossa catequese ela precisa ser cristocêntrica, né? Então Cristo centro, né? Cristo é um modelo de catequista. Ele tinha um modo especial de lidar com cada pessoa, né? Com as criancinhas que eram tão marginalizadas na época. Ele dizia, olha, deixem vir as minhas criancinhas, não as impeça, porque delas é o reino do céu. E ai daqueles que não, né, se tornar criança, né, no sentido, né, de se colocar como pequeno, né, diante de Deus, não entrará no reino dos céus. Com as mulheres, né, ele tinha uma dedicação especial, chamou os pecadores, né, os coletores de impostos, né, teve um carinho muito especial para o Zaqueu, né, que tinha suas riquezas, mas não sabia partilhar, enfim, com a mulher samaritana, né? Gente, com a mulher samaritana a gente tem aí uma proposta para o mês de setembro que está imperdível, né? Então, vamos lá. Então, a catequese que ela também leve a viver experiências com Jesus, né? Então, a gente que é catequista, a gente sabe que muitas crianças, né, adolescentes, jovens e adultos receberam, né, os sacramentos, né, mas não viveram esse processo da iniciação à vida cristã, né, não foram tocadas, não foram levadas a viver a experiência do querigma, né, que é esse anúncio forte que mexe com a vida da gente. Não tiveram uma catequese em que as crianças tiveram as outras fases, um encontro, uma experiência pessoal com Jesus. Então, muitas vezes foi uma catequese teórica, né? E a gente teve há tempos atrás que foi necessário ter no período a catequese a partir dos catecismos que a gente tinha que decorar, aquelas frases, aquelas sentenças, né? Os mandamentos também ainda são importantes hoje, mas hoje a igreja nos chama, né,
na catequese a serviço da iniciação à vida cristã, a levar essas pessoas, né, do ventre materno, né, até a idade, até a terceira idade, a melhor idade, a fazer essa experiência com Jesus, né? Experiência não é o que se passa lá fora, né? O que toca os outros, mas o que nos toca, né? Eu tenho estudado um teórico, até porque eu trabalho, né, no mestrado com as experiências pedagógicas de professores. Ele fala isso, né? Que é incapaz de experiência é aquele que não se deixa tocar, né? Que nada toca, nada o afeta, né? Nada mexe com o seu coração. Então a experiência, levar as pessoas a fazer experiência é levá-las a perceber esse toque de Jesus na sua alma, né? Esse toque da graça que passa, né? Mas a gente precisa estar aberto para receber. Então a catequese, ela precisa levar esse encontro, né? Levar um encontro com Jesus, né? Nos momentos celebrativos, né? Envolvendo a comunidade, levar as crianças, jovens, adolescentes, todos a fazerem experiência da iluminação e da purificação, principalmente no período quaresmal e pascal, né? Levar a esse público a fazer experiência com Jesus, né? Na mistagogia, né? O catequista, ele é um mistagogo, né? Mistagogo pegando aquela ideia do pedagogo, né? O pedagogo é aquele que conduz a criança ao conhecimento, né? É um conceito que vem da Grécia, né? Que as crianças eram levadas, né, aos estudos conduzidas por um pedagogo. Então o mistagogo é o catequista, né? Essa pessoa que leva a criança, o jovem, adolescente, adulto, idoso, enfim, a fazer ao encontro de Jesus, né? A aprofundar nesse mistério, a crescer no amor, né? Crescer na fé, né? Crescer na amizade com Jesus. Então nós somos chamados a fazer. Então, assim, a importância da formação, eu preciso falar um pouquinho da importância da formação e depois eu gostaria, né, de um bate-bola com vocês, né, que a gente pudesse, né, de repente, se alguém quiser também, né, ter uma participação aqui, dando um testemunho sobre como foi o seu chamado, né, hoje é um dia especial para nós, que é o dia do catequista, então daqui a pouquinho a gente abre também para que a gente possa também, não fique numa fala única, mas que possa um representante, né, do povo, né, que está aqui conosco na rede, falar um pouquinho também da sua experiência, do seu chamado. E eu quero, antes de falar um pouco sobre a questão da formação, né, a importância da formação, eu gostaria de trabalhar um texto, de fazer uma leitura aqui para vocês de um texto que ontem eu tive a alegria, gente, de fazer a minha pré-defesa, né? Então ontem foi a minha qualificação e eu levei esse texto para fazer a abertura, né, da minha apresentação para a banca. E o texto diz o seguinte: o poder da palavra. O diálogo como possibilidade de criação pode ser identificado em diversas circunstâncias, mas aqui se torna sugestivo retomar o paradigma teológico no contexto da civilização ocidental, principalmente nas formulações dos conceitos do cristianismo. Buscou sua inspiração nos relatos bíblicos. Um dos relatos paradigmáticos encontra-se na narrativa da criação do mundo, quando no Gênesis Deus disse e as coisas foram criadas. Deus disse e as coisas foram criadas. Deixa eu ver aqui que o texto é do lugar. Então, o dizer ou dialogar de Deus é uma ação criadora que se planificou no compromisso com a humanidade. E qual foi o maior compromisso de Deus com a humanidade? A humanidade já, né, decaída, na medida em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então eu consegui de um teórico, né,
trazer esse texto, ele fala do poder da palavra, né? Da força criadora da palavra, da força que cria e da força que recria. Então Deus cria, né? É claro, Jesus Cristo presente, né? Mas recria o homem, né? Ao trazer, ao vir ao mundo resgatar a humanidade perdida, né? O laço perdido com todos nós. Então o catequista carrega essa força da palavra, porque a palavra que a gente carrega é a palavra de Deus, né? Então, nós somos chamados também a sermos profetas, ou seja, levarmos a boa palavra, né? Então o mundo está cheio de desesperança, de desamor, mas a nossa palavra é a palavra que restaura, e a mesma palavra que criou, né? E que continua nos recriando, ela que passa pela nossa boca, né? Ela que é perpetuada, né? Então que a gente tenha, né, consciência, né, na nossa missão da força da palavra, né, do poder que a palavra tem. Então por isso ela precisa ser bendita, né? Nunca a palavra de maldição, nunca a palavra de ódio, né? Nunca a palavra de desamor. O catequista é portador da palavra, né? Portador da luz que essa palavra traz. Então tenhamos muito cuidado, né? Ao proferir a palavra, para que seja a palavra a sair da nossa boca, seja de fato a palavra de Deus. Então, dentro dessa questão da formação, retomando a importância, né, do diretório de catequese, né, tem um trechinho, né, no número 2, né, que ele diz o seguinte, que o catequista pertence a uma comunidade cristã e é dela a expressão. O seu serviço é vivido dentro de uma comunidade que é o sujeito primeiro do acompanhamento da fé, né? Então a nossa comunidade, né, a nossa igreja, o nosso grupo, o nosso pároco, são nossos companheiros, né, nossos acompanhantes na fé. O nosso trabalho não pode estar desligado, né? Ainda que eu tenha uma atuação na rede, ela não pode estar desligada do que a igreja orienta. Nós somos chamados a continuar o processo de edificação da nossa igreja, tal como Pedro foi chamado por Jesus, né? Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja, né? Então a igreja de Jesus, ela continua sendo edificada por nós. Então por isso a nossa fala, o nosso compromisso, seja lá onde nós estivermos falando, seja com os nossos pequenos, grandes e adultos, seja no meio virtual, ela tem que ser a mesma fé que Pedro processa, né? O Papa Francisco tem essa preocupação, ele diz, o catequista não vai falar palavras da sua cabeça, aquilo que a sua imaginação diz, ele vai falar, ele vai professar aquilo que a igreja ensina, aquilo que a igreja orienta, porque o que a igreja ensina e orienta é o que Deus quer, é o que o Espírito suscita, né? O Espírito Santo. Então vamos estudar, né, o diretório de catequese, quem ainda não teve acesso, né? Hoje é muito fácil conseguir, né? Eu mesmo não comprei ainda o compêndio, mas eu tenho em PDF, tenho realizado com o meu grupo, né, do Cefop esse estudo. Nós estamos prestes a ter, né, essa regulamentação de como será, né, a recepção do ministério do catequista, mas nós somos chamados a viver essa vocação leiga, a ser conduzido e guiado pelo Espírito, mas um dos requisitos, né, e a CNBB, através da sua Comissão Bíblica Catequética, traz para a gente que nós precisamos ter formação, né? Então hoje se busca ter, né, catequistas mais permanentes, né, que tenham um compromisso mais contínuo com a igreja, justamente para fazer esse processo de formação permanente, né? Então a cada dia a gente aprende mais um pouco, né? E se a gente tiver sempre que ficar mudando o grupo de catequistas, né, o investimento em formação, em busca por formação, ele precisa ser maior. Então assim, vamos buscar estudar, gente, bora buscar conhecer o que é que a igreja está indicando enquanto proposta para a catequese hoje.
Então, quem gostaria de participar agora comigo para dar o seu testemunho, né, de como é que foi esse chamado, esse começo, né? O que é ser catequista para você? Vamos lá, gente. Quem gostaria para eu fazer o chamado aqui? Nainha entrou. Deixa eu ver quem está por aqui. Oi? Vamos lá. Então, ainda sobre, né? Se alguém quiser se manifestar, ainda tem tempo, né? Mas só para a gente não ficar no aguardo. Certo. Então, ser catequista é um dom, né? Jesus nos chama, nos convida a doar nossa vida, né? Para esse momento presente que a gente está vivendo, né? Nós somos chamados a contribuir, né, com a igreja. E ainda no diretório de catequese, ele traz o seguinte, que toda a comunidade cristã é responsável pelo ministério da catequese, mas cada um conforme sua condição particular na igreja. Então, ministros ordenados, pessoas consagradas, fiéis, leigos, através dele, na diferença das funções de cada um, o ministério catequético oferece de modo completo a palavra e testemunho da realidade eclesial. Se faltasse qualquer uma dessas formas de presença, né, a catequese perderia parte da própria riqueza e do próprio significado. Então é isso, todos somos chamados ao ensino, né? Então, desde o Papa, o bispo, né, os bispos, os padres, diáconos, né, religiosos e religiosas são chamados a desenvolver também processos de catequese, né? No entanto, tem uma parte da catequese que é reservada, né, aos fiéis leigos. Deixa eu ver, Neuza. Como é que eu responder para mim? Entrar ao vivo, isso. Pronto. Bem. Olha, Lupax Families está orientando Neuza a você sair e entrar para ter a participação. É isso aí. Vamos ter a participação de Neuza, né? Para poder. Neuza, se eu não me engano, é catequista na paróquia São Francisco de Assis, né? É. Ela já. Não, calma. A senhora quer convidar? Meu Deus, não, ela já tá aqui, ó. Calma. Ela
Não, não. Deus. Pronto. Cadê Neuza? Pra ver se dá certo agora. Faz com outra pessoa. Uau! Olá. Demorou, né? Tava mudo, foi? Bom que você conseguiu, hein, Neuza? É, muito tempo. Saudade de você, das formações. É. E aí, tudo bem? Então, minha querida, pode começar. Falar. Você quer saber o que mesmo? Testemunho, como é que começou? É sua vocação de catequista. Bem, na verdade, o chamado foi pela necessidade, né, da paróquia. Na época, o padre estava falando que ia acabar a catequese porque não tinha catequistas e tal. E eu, juntamente com mais 12 pessoas, me coloquei no serviço e aí comecei, né, como ajudante e tal. De lá para cá, né, dessas 12 pessoas, só resta eu, né, dessa turma. Eu pensei em desistir algumas vezes, mas agora eu sou completamente apaixonada pela catequese. Eu não consigo mais me ver sem a catequese. Depois das formações. Um trabalho muito bonito na paróquia, não pode desistir nunca. É verdade. E aí, a partir das formações, a convivência com as outras catequistas, com os catequizandos, né, que a gente acaba aprendendo muito com eles também. Né? Eu a cada dia eu procuro aprender mais, me dedicar mais, para que leve Jesus para essas crianças que me são confiadas. Né? Então, eu sou muito feliz com esse chamado de ser catequista, graças a Deus. Faço parte também do Ministério para Crianças, então a cada dia eu me aprofundo mais, né, na caminhada, né, na busca, né, pelo conhecimento de Cristo, para que a cada dia eu faça com que essas crianças, né, com apoio, com a ajuda do Espírito Santo, venham a conhecer Jesus, né, que é a nossa rocha firme, né, e que eles venham a desejar, né, que Jesus seja o centro da vida deles.
assim como eu desejo, né, que Jesus seja o centro da minha vida. E viva nessa busca da santidade, né, todos os dias. É isso. Amém, né? Que Obrigada. mensagem você gostaria de deixar, né, para quem está começando agora, né? Ou quem já recebeu o convite, mas ficou meio, né, reticente de aceitar, com medo, né? É. O que é que você diz? Que mensagem como uma catequista, né? Experiente, doada a essa comunidade, você deixa para os catequistas que estão aqui nos acompanhando nesse momento? Bem, a mensagem que eu deixo é não diga não, diga sim e confie, né, na capacitação, né, que o Espírito Santo nos dá a cada dia. Busque se formar, estar buscando sempre aprender mais da palavra de Deus, buscar conhecimentos, buscar formação, né, tirar dúvidas com quem conhece mais, quem já está na caminhada há mais tempo, mas não desista porque é algo muito importante, né, para Deus, para a igreja e para todos nós, que a gente cresce junto com a catequese. Graças a Deus. Então, sejam firmes e acredite, né, que há um Deus que nos capacita para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigada, Neuza, Obrigada. né, por essa participação. A gente não poderia, né, terminar, né, já chegando aos minutos finais desse nosso encontro, né, Verdade. nem que tivesse, né, uma fala, né, de um outro catequista que pudesse estar trazendo essa mensagem para nós. Então, Verdade. eu gostaria de convidá-los e convidá-los a estar conosco, né, quem está chegando pela primeira vez aqui nesse programa, Neuza. O programa Conversa com o Catequista é um programa que a gente realiza toda sexta-feira, né, com essa proposta, né, de ser formativo, né, de estar reunindo catequistas, né. Nós temos participações de catequistas de várias partes aqui da Bahia, né. Do Brasil, nós temos catequistas de outros lugares contribuindo também com esse momento, trazendo suas experiências, que é muito importante. E esse mês de setembro, gente, promete, viu? Então, é uma programação muito boa, não vou dar nenhum spoiler de que é, mas eu digo que tem novidades. Gente, eu estou com filtro agora, meus assistentes mexendo, igual eu quero cílio, parecendo uma boneca. Mas é isso, estão todos e todos convidados a virem, né, estar conosco toda sexta-feira, às 20 horas. Né? Nós teremos novidades, né? Muitos convidados que vão estar trazendo essa mensagem bacana, trabalhando uma série, né, de catequese e Bíblia. Né? A gente vai estar juntando esses dois temas. Como é que a Bíblia ela pode ser trabalhada, né? A sua mensagem potencializada nos encontros de catequese. Então, coloquem na agenda, né, que a partir do dia 3 de setembro a gente vai estar trabalhando as temáticas catequese e Bíblia, né, das várias novidades que tem aí, né, com convidados muito especiais, né, de outras partes, né, do nosso país, né, e será muito bom e muito rico. Bora fazer desse perfil uma grande rede catequista, né? Trazendo essas experiências. Porque assim não basta estudar, a gente tem que trazer o que a gente realiza e que faz com amor, com prazer, alegria. E tá dando certo, bora divulgar. Amém. Né? Só uma coisa, então, né, isso, que eu esqueci. Só uma coisa. Eu esqueci de falar uma coisa, né, que a gente também tem que, né, buscar o apoio, né, a intercessão de Nossa Senhora, né? Ela que é a nossa primeira catequista, né, que foi a nossa primeira catequista, ela não teve medo de dizer sim, porque ela já tinha, né, uma aproximação com Jesus, ela já tinha aquela, né, aquele temor a Deus, já vivia a palavra de Deus, então ela não teve medo, então ela disse sim, e a gente precisa também, né, dizer esse sim, assim como ela deu sim a Deus. Amém. Está sempre, né? Aquela frase que ela disse para o anjo que mudou a humanidade, sim, né? sim. Eis aqui a terra do Senhor. Faça assim, verdade. segundo a vossa palavra. Amém. Então a gente agradece, né?
a cada um que participou hoje desse encontro, né? Hoje é um dia que a gente tem muitos eventos, né? Voltado para o dia do catequista, que bom, né? Ter esse reconhecimento, né? Esse dom reconhecido, né? Valorizado pela nossa igreja, né? Isso é muito bacana. E isso nos dá estímulo e alegria para a caminhada, que a gente precisa também, né? Como pessoas, né? Então vamos rezar uma Ave Maria, né? Pedindo a Nossa Senhora essa força para a nossa caminhada, pedindo que ela abençoe todos os catequistas, todas as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, mães gestantes, pais, padrinhos, enfim, todo onde a palavra de Deus for levada, como catequista por todos os ministros, né? Pedindo também pelo nosso pároco, Padre André Alencar, né? Todos os diáconos, né? O diácono Luciano Almeida, né? Luciano Barbosa, Minerval, enfim, todos eles que nos ajudam. Ave Maria, Cheia de graça, o cheia de Senhor é graça, o convosco. Senhor é Bendita convosco. sois vós entre as Bendita sois mulheres. vós entre as Bendito é o mulheres. fruto do vosso Bendito é o ventre, fruto do Jesus. vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe Maria, de Mãe de Deus, Deus, rogai por nós, pecadores, rogai por nós, pecadores, agora e na hora agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Beijo. Então, tchau, gente. Até a Tchau. próxima sexta-feira, né? Estão todos e Amém. todas convidados e que Deus nos abençoe e ilumine a nossa caminhada. Amém. Amém. Tchau. Tchau. Acabou já. Você deu A mãe ficou uma bonequinha. Oi? Senão ela travou, não quer ir.